Olá, sexto ano. Aqui nós vamos agora corrigir a nossa revisão, certo? Que foi passada na segunda-feira. E agora a gente vai corrigir cada questão detalhadamente. E eu peço a todos que vocês corrijam. Se vocês erraram, apaguem, prestem atenção ao vídeo, tá bom? Para que não reste dúvidas, porque próxima semana já vamos fazer a nossa avaliação, ok? Então, vamos prestar atenção aqui ao nosso MMC. O que nós vamos fazer? Vamos usar a decomposição simultânea em fatores primos, tá? A letra A, temos aqui MMC entre 6 e 14, tá bom? E aqui, se restar dúvidas, né, vocês vão prestar bem atenção e vão compreender, certo? Até porque é uma revisão e tudo isso vocês já viram. Então, aqui no MMC, o que a gente faz? A gente começa aqui, nesse caso, dividindo por 2, né? 6 dividido para 2, 3, 10 dividido para 2, quer dizer, 14 dividido para 2, 7, certo? Não dá mais para dividir para 2, então vamos para o 3, que dá 1, e 7 dividido por 3 não dá uma conta exata, então a gente repete. Dividido por 7, que dá 1, que dá 1. Então, aqui ele quer o MMC. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 3 vezes 7, que dá 42. Então, o MMC da letra A é 42, certo? Aí, o MMC entre 9 e 15. 9 dividido para 3 é 3. 15 dividido para 3 é 5, tá? Continuamos dividindo por 3, que dá 1. Por 5 não dá, a gente repete. Por 5 novamente, dá 1 e dá 1, tá bom? Quando der 1 aqui, ó, a gente termina o nosso MMC. Então, o que a gente faz? MMC a gente multiplica todos eles. 3 vezes 3 vezes 5, tá? Lembrando que a gente pode simplificar isso aqui. Eu digo simplificar de uma forma em que a gente pode colocar 3 elevado a 2, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, certo? E aí fica 3 vezes 3 vezes 5, então nosso MMC entre 9 e 15 é 45. MMC entre 10 e 25, a gente começa dividindo por 2, tá? Que dá 5, que dá 25. 5, aqui a gente divide agora por 5, que por 3 não vai dar certo por nenhum dos dois. Que dá 1, que dá 5. Dividido por 5, que termina o nosso MMC, certo? Então, aqui o nosso MMC entre 10 e 25 é 50, porque 2 vezes 5 vezes 5 é 50, certo? Lembrando que esse 5 aqui vezes 5, a gente poderia colocar 5 elevado a 2. Aí vocês vão fazer conforme vocês entenderam, conforme vocês acharem melhor. MMC de 7 e 5. Dividido por 5, aqui por 7 não dá certo, por 5 dá 1. E o 7 só dá por 7, que dá 1, que dá 1. Então, MMC entre 7 e 5 é 35, porque 5 vezes 7 é 35, certo? Então, essa primeira questão aqui, nós só vimos o MMC. Nessa segunda, a gente vai ver tanto MDC como MMC, tá bom? Na letra A, tá aqui, ó. Na letra A, a gente começa dividindo por 2, né? Que dá 18, que dá 30. Eu já circulei aqui, ó. Como é MDC, eu vou circular somente aquele número que deu para dividir os dois ao mesmo tempo, tá bom? Esses aqui também dividiu por 2 ao mesmo tempo, ó, pelos dois ao mesmo tempo, que deu uma conta exata, que deu 9, que deu 15, tá? Por 3, que deu 3, que deu 5, então eu vou circular também. Esse aqui eu não circulei porque eu dividi só por 3. E esse aqui também não, porque dividiu aqui só o 5, tá bom? Então, ó, o nosso MDC vai ser só aqueles que eu circulei, que é 2 elevado a 2 vezes 3, que dá 12, certo? Aqui é a letra B. Letra B também é MDC, tá bom? Então, o único número que deu certo para dividir os dois foi o número 3, porque esses outros aqui, ó, repetiu 45, aqui também. Esse 3 aqui, eu repeti o número 1, então o único número desse MDC aqui que deu certo dividir os dois simultaneamente foi o número 3, então somente o 3 vai ser o nosso MDC, certo? Letra C. Letra C, ele também vai querer MDC, tá bom? Entre 42 e 14. Por 2 aqui, ó, deu para dividir os dois, por 3 não deu, por 7 deu certo, então eu circulei o 2 e o 7, o nosso MDC é 14, certo? Letra D. A nossa letra D é 1842, agora é MMC, tá bom? No MMC nós multiplicamos todos os números, tá?
Aqui eu comecei dividido por 2, aqui por 3, por 3, por 7, até finalizar. Que o nosso MMC deu 126, tá? O 2, o 3 eu elevei a 2 vezes 7, certo? Letra E. Aqui também ele quer MMC. Comecei a dividir por 5 porque por 2 e por 3 não vai dar certo, nem por 25, nem por 65. Então, aqui deu 5, deu 13, por 5 novamente, né? Então, deu 5 elevado a 2 vezes 3, que é 325. E a letra F também ele quer MMC. Comecei dividindo por 3, depois por 5, depois por 11. E esses números aqui, ó, a multiplicação deles é 165, certo? A letra, quer dizer, a terceira questão, nós vamos resolver os problemas entre MMC e MDC. É importante que vocês saibam as regrinhas. Quando é que eu sei que é MMC? Quando é que eu sei que é MDC, né? A gente descobre através do texto, de palavras-chave, né? Do que o texto está pedindo. Então, aqui, ó, letra A. O senhor Vicente tem uma banca de frutas na feira. Nela há uma penca com 18 bananas e outra com 24 bananas. Ele quer dividir as duas em montes iguais. Qual deve ser o maior número possível de bananas em cada monte? Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? É MMC ou MDC? Ele está dizendo que quer o maior número possível, então eu já sei que ele quer MDC. Ó, aqui o nosso MDC, ó, tá? Opa, voltei demais aqui. Então, o nosso MDC aqui, ó, eu comecei dividido por 2, né, que é 18 e 24, MDC entre 18 e 24. Eu coloquei a setinha do 2 porque esse sim deu para dividir os dois ao mesmo tempo. Esse aqui não deu, repetiu o 9, esse não deu, repetiu o 9. Já esse 3 deu para dividir o 3 e o 9 ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, eu vou multiplicar só aqueles números, ó, que deu certo a divisão aqui entre eles simultaneamente, tá? Então, 2 vezes 3 é 6. Esse é o nosso MDC. Então, qual deve ser o maior número possível de bananas em cada monte? 6 bananas em cada monte, certo? Aqui, ó, vocês já viram que é MMC, tá bom? Por quê? Aqui ele tá falando de período de tempo, né? Quantas em quantas horas, quantos minutos. Quando vocês verem isso, e quantos dias, vocês já vão saber que é MMC, tá bom? Um relógio A bate a cada 15 minutos, outro relógio B bate a cada 25 minutos e um terceiro relógio C a cada 40 minutos, tá? Então, ele quer, em minutos, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas dos 3 relógios, tá? Então, eu peguei o 15, o 25 e o 40, tá bom? E fiz o meu MMC, que multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5, deu o quê? 600, Nossa resposta é 600 minutos, certo? Aqui mínimo múltiplo comum. Na quarta questão, eu pedi para que vocês escrevessem por extenso aqui a leitura das frações, tá? Então, já vou colocar a respostinha aqui, tá bom? Essa aqui a gente chama de 2/3, 1/10, 15 vinteavos, não podemos esquecer o avos, tá? 25 quartos, tá? 30 centésimos, 2 trezeavos, tá bom? Muito fácil essa parte da leitura de frações. Agora, na quinta, a gente vai circular de azul as frações próprias. Vamos lá. A primeira fraçãozinha própria, por que eu circulei essa de azul? Por que ela é própria, né? Porque o numerador é menor que o denominador. Então, todas, ó, em que o numerador é menor que o denominador, eu já vou circulando, certo? Ó, aqui já coloquei em vermelho, porque essa aqui são frações impróprias, onde o numerador é maior que o denominador. O numerador é maior que o denominador. Então, tá aí. Circulei de azul as próprias e de vermelho as impróprias, certo? E aqui, a gente vai classificar entre própria, imprópria e aparente, tá bom? Vamos ver aqui as próprias. Letra B e C são próprias porque o numerador é menor que o denominador, tá bom? Por que essa letra A eu classifiquei como imprópria e aparente, tá? Por quê? Por que ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador, tudo bem. Mas por que ela também é aparente? Porque essa fração aqui, ó, o numerador é divisível pelo denominador, né? Eles são divisíveis, né? Então, ela é tanto imprópria como também aparente. E o mesmo caso da letra D, né? Porque se a gente dividir 20 por 4, dá 5. Se a gente dividir 6 por 3, dá 2.
Então, se é possível a divisão, ela é aparente, né? E ela também é imprópria porque o numerador é maior que o denominador, certo? Sexta questão. Como é que eu transformo essas frações em equivalentes, né? Então, uma fração equivalente da outra, quando a gente pode fazer, né, uma multiplicação aqui, ó. Por exemplo, se eu multiplico aqui 3 por 5, dá 15. 4 por 5 dá 20. Então, se eu multiplico por cima aqui em cima, eu também tenho que multiplicar por 5 embaixo, né? Então, aí eu descubro aqui o númerozinho que está faltando da fração equivalente, certo? Então, aqui, nós não podemos multiplicar, né, por números diferentes. Se eu multiplico por 5 aqui em cima, tem que ser por 5 aqui embaixo também, tá bom? Então, ó, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30. Por isso que eu achei aqui, né, a fração aqui, ó, equivalente, tá bom? Aqui só pode ser 4 vezes 3, que é 12. Então, 5 vezes 3, 15, tá bom? Se aqui deu 18, é porque é 6 vezes 3. Então, vai ser 5 vezes 3, que é 15. Tá? 3 vezes 2, 6. Né? Qual é o número que multiplicado por 2 dá 10? Só pode ser o 5. 5 vezes 2, 10, certo? Então, aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Então, 6 vezes 2 é 12. Tá? Então, é muito fácil a gente conseguir várias frações equivalentes partindo apenas de uma, certo? E aqui a gente vai, ó, indicar as frações das partes pintadas, né? Aqui muito fácil, 1/2, né? A parte pintada aqui é o numerador, ó. Eu vou pintar 2 de 4, tá bom? Eu vou pintar aqui 8 de 16, então tudo bonitinho aqui. Essa é muito fácil, tá? E para finalizar a oitava questão, representamos aqui em número decimal. Nós vamos representar em decimal. Isso aqui você nem precisa de calculadora. Não precisa. É melhor que você já vá aprendendo aí como é a regrinha, tá? Se eu divido 7 por 10, eu tenho que ter apenas uma casa depois da vírgula, porque só tem um zero. Então, 0,7. Só tem uma casa depois da vírgula, tá bom? Na letra B, eu tenho que ter quantas casas depois da vírgula? 2. Então, vai ser 0,45. Eu tenho automaticamente que colocar 2 casas depois da vírgula, tá bom? E aqui, eu tenho que ter uma casa depois da vírgula. Então, eu nem preciso colocar 0 aqui, ó, para a esquerda. Com o próprio número 263, só uma casa depois da vírgula, tá bom? E aqui também só uma casa depois da vírgula, eu pego todo o número e coloco apenas a vírgula aqui, ó, uma casa depois da vírgula. Muito fácil, não precisa de calculadora para fazer essa questãozinha, tá bom? Então, a tia deseja aí para vocês, né? Você que está se esforçando, eu desejo parabéns, tá? E se concentre na hora da explicação. Então, é muito importante essa correção, porque você vai tirar as dúvidas. Meu Deus, por que eu errei essa parte? Ah, agora eu entendi, porque a tia explicou e tal. E o que eu desejo é que você faça as correções. É muito importante você não deixar essa tarefinha errada. Você tem que prestar atenção, bem atenção onde você errou, para que você não fique no erro, né? Que você não continue no erro. Então, é isso. Se mesmo assim vocês tiverem dúvidas, vocês podem lá correr para pedir ajuda para a tia no WhatsApp, tá bom? Então, um beijo da Tilane.